Eles disseram que 2025 seria o ano da revelação. Eles mentiram. 2025 foi apenas a preparação. O palco, o verdadeiro ato começa agora. Se você achou que o mundo estava louco nos últimos 12 meses, você não prestou atenção à profecia mais antiga e proibida da história humana. O livro de Enoque não falava sobre uma data de validade. Ele falava sobre uma sentença de prisão. Uma sentença de 70 gerações imposta a 200 anjos caídos que desceram no Monte Hermon. E a matemática divina, ignorada pelos púlpitos modernos, aponta para uma conclusão aterrorizante. A sentença expirou. As grades espirituais se abriram. E o que estamos prestes a ver em 2026 não é política, não é clima, não é coincidência. É a soltura. Bem-vindo ao ano em que os vigias retornam. Para entender o perigo de 2026, você precisa voltar ao início de tudo. Antes do dilúvio, a Terra não era habitada apenas por humanos. Havia uma elite, seres que trouxeram tecnologia, feitiçaria e guerra. Eles eram chamados de vigias. O livro de Enoque, removido da Bíblia por séculos, por ser considerado perigoso demais para a mente comum, descreve como esses seres, liderados por Azazel e Samiasa, corromperam o DNA humano. Eles criaram os nefilins, gigantes, monstros que devoravam a terra. Deus interveio. Ele não apenas enviou o dilúvio para limpar a genética, ele prendeu os culpados. O arcanjo Miguel recebeu a ordem prendou-se por 70 gerações nos vales da terra. Aqui está o segredo que ninguém te contou na escola dominical. Uma geração bíblica pode ser interpretada de várias formas, mas se cruzarmos a linha do tempo profética com o calendário atual, o ciclo de 70 gerações converge exatamente para a nossa era. Muitos estudiosos acreditavam que 2025 fecharia esse ciclo. E o que vimos em 2025? Um aumento bizarro em avistamentos de OVNIs, o Vaticano liberando documentos sobre vida não humana, a inteligência artificial atingindo níveis de consciência quase demoníaca. Mas o que acontece depois que a sentença acaba? A Bíblia não diz que eles seriam aniquilados imediatamente após as 70 gerações. Diz que eles seriam soltos para o julgamento final. A soltura precede o fim. 2026 é o ano da soltura. Olhe para a agenda global para 2026. A fusão Home-Muquina está programada para se tornar comercial. Chips cerebrais. Edição genética em massa. O que Azazel ensinou no passado, menos a alteração da criação de Deus, agora é vendido como evolução. Eles não estão inventando nada novo, eles estão lembrando o que foi proibido. O retorno dos anjos caídos não será com chifres e tridentes. Será com promessas de mortalidade digital, energia infinita e paz mundial. O livro de Enoque nos avisa. Eles se disfarçam de luz. O capítulo 9 de Apocalipse descreve o momento em que a chave do abismo é girada. Gafanhotos com rostos humanos, dentes de leão e couraças de ferro saem da fumaça. Muitos teólogos modernos olham para drones e armamentos biológicos e veem isso. Mas e se for literal? E se as portas dimensionais que a ciência tenta abrir com aceleradores de partículas forem, na verdade, as celas desses 200 anjos? A pressão espiritual que você sentiu aumentando no final de 2025 não era estresse, era a atmosfera mudando. O mundo espiritual está se tornando denso. A barreira entre o visível e o invisível está mais fina do que nunca, em 2026. Mas por que 2026 é tão crítico? Porque é o ano da consolidação. O inimigo sabe que tem pouco tempo. Se as 70 gerações acabaram, o relógio do juízo final começou a tic-taquear os segundos finais. A fúria dele será despejada na terra. Guerra sem sentido, ódio irracional, a destruição da identidade humana. Tudo isso é tática de terra arrasada. Eles sabem que vão perder, então querem levar o máximo de imagens de Deus com eles. Eles querem sua mente, sua adoração e, principalmente, sua genética. Assim como nos dias de Noé, o alvo é corromper o templo do Espírito Santo. Você percebeu como a cultura pop, a música e os filmes de 2025 foram obcecados pelo oculto? E isso foi o condicionamento, preparando sua mente para aceitar o inaceitável em 2026. Quando eles aparecerem menos, sejam como irmãos do espaço, guias espirituais ou inteligência superior, o mundo aplaudirá. O engano será tão forte que a Bíblia diz que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. A única imunidade contra essa tecnologia espiritual
é o selo de Deus. Enoque, o homem que andou com Deus e desapareceu, viu o fim disso tudo. Ele viu o destino desses anjos e ele viu o triunfo do Filho do Homem. A profecia das 70 gerações não é para nos causar pânico, mas para nos despertar. É um alarme de incêndio tocando no meio da noite. Você vai continuar dormindo? Você vai entrar em 2026 achando que é apenas mais um ano de eleições, economia e trabalho? Ou você vai entender que estamos pisando em solo de guerra espiritual? O que fazer agora? O véu rasgou. A neutralidade acabou em 2025. Em 2026, você precisa escolher um lado. Não há mais zona cinzenta. Ou você está sob a proteção do sangue do Cordeiro, ou você é presa legítima dos vigias que foram soltos. Eles voltaram com fome de adoração. Não dê a eles nem um segundo da sua atenção. Feche os olhos para o medo e abra sua Bíblia. A história não termina com os anjos caídos governando a terra. Ela termina com o Rei dos Reis descendo para limpar a bagunça. Mas até lá, precisamos resistir. Precisamos vigiar e precisamos avisar os outros. O tempo da graça está se estreitando. Não deixe 2026 ser o ano em que você foi enganado. Faça deste o ano em que você se firmou na rocha. O relógio parou. O rei está às portas